indutor ele pode ter núcleo de ferro, núcleo de ferrite, núcleo de ar, por exemplo, ou entre outros. Vamos falar do núcleo de ferro. A oposição à variação de corrente será maior que em um núcleo de ar, como é mostrado aqui. Note que em um núcleo de ferro ele leva um tempo maior, vamos dizer assim, para se carregar do que o de núcleo de ar. Por quê? O núcleo de ferro ele tem uma capacidade maior de condução do que o próprio ar. Então, essa capacidade maior de condução resultará em uma variação da corrente maior que em um núcleo de ar. A indutância vai depender das dimensões do indutor, comprimento e diâmetro do enrolamento, do material que é feito o núcleo, se é de ar, se é de ferrite ou o que seja, do número de espiras que você irá gerar no seu indutor. Então, quanto mais espiras, ou menos espiras, disso tudo depende a sua capacidade de armazenamento de energia na forma de campo magnético, ou seja, a sua indutância. A indutância é a medida da capacidade do indutor de armazenar energia na forma de campo magnético. E a unidade, como foi dito, é o Henry, em homenagem ao Joseph Henry. A oposição às variações de corrente no indutor é semelhante, é análoga, ou seja, não é a mesma causa, mas você pode fazer analogia à oposição à passagem de corrente em um resistor. Todos os dois, tanto o indutor como o resistor, apresentam uma oposição à passagem de corrente. As razões são diferentes. No indutor, a razão principal é o quê? É a transformação da energia elétrica em energia térmica, ou seja, a dissipação de calor. Já no indutor, é a energia elétrica sendo transformada em energia magnética, ou seja, sendo transformada em armazenada na forma de campo magnético. Isso é muito importante. Não há perda de energia nos dois. Há a diminuição do fluxo de elétrons, causados por formas, por razões diferentes, mas o efeito é parecido. É como você imaginar em um carro. Em um carro você tem dois tipos de freios, o freio a tambor e o freio a disco. A forma de se parar é diferente. Um é mais eficiente que o outro é menos eficiente, um é mais caro, o outro é mais barato, mas o efeito é o mesmo. O que é o efeito? Parar o carro. O que te interessa é que o carro pare. Os dois efeitos são análogos, e neste sentido é que nós dizemos que a oposição às variações de corrente no indutor é análoga à oposição à passagem de corrente no resistor. No indutor, a tensão é diretamente proporcional à variação de corrente. Aqui eu vou mostrar para vocês uma equação. Essa equação você não conhece, provavelmente. É o quê? Diz o seguinte, que a indutância ela é diretamente proporcional à variação da corrente em função do tempo. Ou seja, quanto que a minha corrente que passa pelo meu indutor varia num espaço de tempo. Imagina que eu medisse a corrente que passasse por aquele indutor num espaço de tempo. Verificasse, no início está passando 1 ampere, no final está passando meio ampere, num tempo de 3 segundos, e aí eu fizesse a média disso. Pegava esse valor médio e multiplicava pela indutância. Então, eu tenho a tensão. Quer dizer, eu não vou ter uma tensão instantânea, eu vou ter uma tensão numa taxa de variação. Essa operação que verifica a variação de algo em função do tempo é o que nós chamamos de derivada. Esta operação de derivada não vai ser objeto nosso de estudo. Isso normalmente é estudado em cursos superiores, em uma disciplina chamada cálculo. Caso você tenha mais interesse em estudar sobre, um bom livro que eu sugiro a vocês, o livro de cálculo de Howard Anton, Cálculo, um Novo Horizonte. É um bom livro onde você pode descobrir um pouco mais sobre a derivada. Quando, então, uma tensão contínua é aplicada a um indutor, a corrente sofre um atraso até atingir o valor de regime. Então, nós temos aqui, quando eu fecho, lá em T1 está aberto, eu fechei em T1, o que acontece? Vai carregar, aqui no caso o exemplo do núcleo de ar, esse meu indutor vai carregar, e então, depois dele carregar, eu vou ter aqui em
implícito a isso um atraso. Então, esse atraso da corrente em relação à tensão vai ser notado. Se a tensão aplicada ao indutor ideal, ou seja, esse indutor não existe, ele está no mundo das ideias. Ele é aquele indutor que apresenta uma resistência ôhmica nula, ou seja, não haverá perda de energia na forma de calor, não haverá transformação de energia na forma de calor. Isso não existe no mundo físico, né? Então, por isso que a gente chama de um indutor ideal. Então, se a tensão aplicada a um indutor ideal for uma senoide, a corrente ela ficará atrasada 90 graus em relação à tensão. Então, eu vou usar agora, ao invés daquela fonte contínua, eu vou usar uma fonte de corrente alternada. Olha o símbolo. E note que o valor de pico, né, Vp da minha tensão, e uma fase inicial zero, quer dizer, a senoide vai começar por aqui. Então, eu tenho aqui também o diagrama fasorial dela, que eu vou mostrar a tensão e a corrente. A tensão estará de vermelho, a corrente de azul em função de ômega-t, e aqui depois eu vou mostrar o diagrama fasorial das mesmas. Então, aqui eu tenho a tensão, olha só a tensão, como está aqui dito, o módulo, ou seja, a distância da origem até o ponto Vp, e o ângulo zero, por isso ela é em cima do eixo. Tá? E a corrente, como foi dito, ó, está atrasada de 90 graus. Gente, só lembrando, como que eu vejo essa questão do atraso? Só lembrando a vocês, imagine que isso aqui fosse um relógio, né? Para a gente ver essa questão se está atrasado ou adiantado. Então, se aqui fosse um relógio, aqui marcaria 12 horas. Aqui marcaria 3 horas, aqui 6 horas e aqui 9 horas. Beleza, eu marquei com você 3 horas da tarde, você chegou às 6. Opa, que legal, você chegou quanto tempo? Adiantado ou atrasado? 6 menos 3, você chegou 3 horas atrasado, certo? Beleza. Aqui, olha só, que ângulo que forma entre esse eixo e esse eixo? Forma um ângulo de 90 graus, o que quer dizer que você está atrasado 90 graus. Por isso que a gente diz que a tensão está atrasada 90 graus da corrente, correto? Muito bem. Então, olha só, a minha tensão, ela tem esse aspecto e aqui a corrente está atrasada de 90 graus. Esse mesmo atraso que foi visto aqui, eu posso ver neste gráfico. Que ângulo que é este quando eu completo um ciclo? 360 graus, não é isso? Meio ciclo. Metade de 360, 180 graus. Metade de 180, 90 graus. Olha só, a tensão começou aqui, ó, começou aqui. Aonde que a corrente irá começar? A corrente começou aqui. Então, deste ponto até este, eu tenho quantos graus? 90 graus. Este 90 graus, que eu vou chamar aqui de θ, é o meu atraso. Porque, olha, ele começou o quê? Depois. Depois, na linha de tempo, não é atraso? Então, por isso que eu digo que o meu indutor ele está 90 graus em atraso em relação... Desculpa, a minha corrente no indutor está 90 graus atrasada em relação à minha tensão. Isso para que tipo de indutor? O indutor ideal.